E nós vamos falar agora sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Você já ouviu falar? TDAH. É uma condição de neurodesenvolvimento que afeta cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a característica mais conhecida dessa condição é a dificuldade de se concentrar. Mas existem muitas outras e a partir de agora a gente vai conhecer mais sobre esse assunto, tirando aí nossas dúvidas desse tema com a psicóloga Emanuele Araújo. Bem-vinda, doutora. Obrigada por atender nosso convite. Boa noite vocês, telespectadores, né? Eu fico grata com o convite, muito obrigada. A gente queria já que a senhora começasse a explicar aqui para os nossos telespectadores. A gente falou um pouquinho, mas o que é mesmo a TDAH? O TDAH é um transtorno de O TD. O TD é um transtorno. Não é uma síndrome, é um transtorno. É um transtorno. Então, certo. O TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento que afeta áreas importantes da vida da pessoa, especialmente porque a pessoa que tem TDAH, ela tem um déficit, né, prejuízos muito significativos e importantes, especialmente em áreas que ela tem que desempenhar bem para atuar bem no dia a dia, como, por exemplo, há prejuízos na desatenção, na desorganização, né? Também a pessoa que tem TDAH, ela pode também ser hiperativa, impulsiva, e isso tudo vai acarretar em um prejuízo em áreas significativas da vida da pessoa, como, por exemplo, a área da vida social, profissional, escolar ou outras. A pessoa já nasce com esse transtorno. Na literatura, o que acontece, né? Existe sim pessoas que já nascem com TDAH e pessoas que podem, só que são casos raros também, desenvolver. Mas a maioria das pessoas nascem já com esse transtorno, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. E o que é que isso significa? Significa que áreas importantes dos circuitos neuroquímicos do cérebro não estão funcionando como deveriam. Como, por exemplo, a circuitaria ligada à motivação, os neurotransmissores, né, importantes para a motivação, como, por exemplo, a dopamina, a serotonina. Há um desequilíbrio muito significativo e importante, especialmente na área frontal do cérebro da pessoa que tem TDAH, que faz com que ela tenha esse transtorno, né? E aí isso se arraste para a vida toda. Então, quem tem TDAH, o TDAH acompanha, né, a vida inteira da pessoa. A gente tem esse pensamento, às vezes, de que TDAH só dá na infância, né? Só criança tem TDAH. Passou dessa fase, acabou. Acabou. E não, gente. A pessoa que tem TDAH na infância, ela cresce, ela vira um adolescente, um adulto, e ela vai arrastar o TDAH para lá também. Doutora, mas assim, a gente... essa descoberta mais aprofundada do transtorno, ela se não me engano, um pouco mais recente. A gente, em épocas passadas, a gente tinha aquelas crianças mais danadinhas, que não ficavam quietas na carteira, que rodavam a sala inteira, dava muito trabalho para a professora, não se concentrava, e a gente só dizia que a criança era muito danadinha. Isso. Aí hoje a gente já tem essa avaliação médica, né? Exatamente. De que tem um transtorno que precisa cuidar, e quando não é cuidado, aquele adulto que não se concentra, que esquece todas as chaves, todos os documentos, perde tudo, ele é um forte candidato, né, a ter TDAH? É um forte candidato a ser diagnosticado com TDAH na vida adulta. Não ter sido diagnosticado quando criança. Exatamente, né? Porque como você falou, né? Então, aquela criança que é mais agitada no espaço escolar, que é mais inquieta, impulsiva, o olhar, geralmente, alguns pais também têm alguma resistência com o diagnóstico, enfim. Mas assim, quando ela não faz o tratamento, não é diagnosticada, avaliada e faz o tratamento adequado na infância, quando ela chega na vida adulta, ela vai levar os sinais e sintomas de TDAH também. Então, assim, geralmente são aqueles adultos que não conseguem manter a atenção por um tempo muito grande, né, em atividades cotidianas, como, por exemplo, pessoas que estudam para concurso público. Pessoas que estudam para concurso público, a gente sabe que os editais, né, são gigantes, tem muitas questões envolvidas, então, assim, eles não conseguem sustentar a atenção, são pessoas que também acabam esquecendo com muita facilidade
de chave, da carteira, do aniversário do pai, do aquela aniversário pessoa da que mãe. vai sair de casa, mas ela sempre tem que voltar porque ela esqueceu Ela, alguma na coisa. maioria das vezes, tem que voltar porque esqueceu alguma coisa. São pessoas também que geralmente se intrometem muito na conversa das outras pessoas. É um sinal muito clássico do TDAH, a intromissão social. Então, assim, tem um grupinho ali de conversa e, de repente, vai lá e atrapalha o grupo, né? Então, não espera a sua vez de falar em um determinado evento social, conversações. Então, acaba também interrompendo, se intrometendo, né, às vezes. E isso é muito desconfortável para as outras pessoas. Causa por isso que constrangimento, né? Exatamente, é por isso que traz um prejuízo significativo para a vida social da pessoa também. Porque, olha só, quem está por perto não é muito agradável, né? Não é tão elegante assim, ser interrompido o tempo todo. Existem níveis diferentes ou, com o tratamento adequado, a tendência é ter um equilíbrio na vida adulta? Então, existem níveis de TDAH, não é nem níveis de TDAH, existem tipos de TDAH. Tá? Existe aquele TDAH que ele é predominantemente desatento, a pessoa é mais desorganizada, a pessoa é mais desligada da sua rotina. Existe aquele outro tipo de TDAH que ele geralmente é mais voltado para crianças, né? São crianças mais interativas, elas não conseguem bem agitadas, né? Elas não conseguem parar quietas, é como se tivesse um motor dentro delas e o tempo todo fica levando, por exemplo, no contexto de sala de aula, elas começam a levantar, né, da cadeira e aí começam a ficar rodando na sala, atrapalhando os coleguinhas, atrapalhando a aula, conversando em horários inapropriados. Então, assim, existe esse tipo, né, impulsivos também, como eu falei, por exemplo, crianças que na rodinha de amigos interferem bastante nas brincadeiras, ficam o tempo todo se intrometendo. Sim. Ou mesmo, né, adultos que atravessam a rua sem olhar, sem prestar atenção, e por um momento também de impulsividade acaba se colocando em perigo. Então, assim, o TDAH, com o tratamento correto, especialmente se esse tratamento for feito na infância, né? Se na realidade a pessoa for diagnosticada na infância, se fizer o tratamento corretinho na infância, ela chega na vida adulta com sinais e sintomas também de TDAH, só que de uma maneira mais suave, mais leve. Ela sabe controlar mais alguns aspectos da vida dela. Não quer dizer que vai desaparecer, não é isso. Mas ela consegue ter uma remissão dos sintomas. E isso faz com que a qualidade de vida dela aumente. Os relacionamentos interpessoais também tenham mais qualidade. Você sabia ali que o TDAH, pessoas que têm TDAH na vida adulta, né, uma das maiores causas de divórcio tá nesse público? Que às vezes nem sabe, né, que às vezes nem sabe que tem, que às vezes não foi diagnosticado na infância, né? E aí levou para a vida adulta e não tratou, e nem sabe que tem e não tratou, né? Então, assim... É involuntário, né? A pessoa não faz aquilo porque ela quer. É uma condição neuro dela mesma, né? Que acaba impulsionando a tomar aquelas atitudes. Exatamente. Por isso que o tratamento, ele é tão importante. Fundamental. Né? Tanto o tratamento medicamentoso, quanto o tratamento também psicoterápico. Né? Porque não adianta, né? O remédio ele não faz milagres, ele vai ajudar bastante no equilíbrio neuroquímico, né? dos neurotransmissores, porque a gente precisa de neurotransmissores que façam com que a gente consiga desempenhar bem as atividades cotidianas. Sim. Então, o que faz a comunicação entre um neurônio e outro, né? É o neurotransmissor. Se ele está em baixa, consequentemente, a pessoa não vai realizar as atividades cotidianas com uma qualidade que ela poderia ter se caso fizesse o tratamento. Então, a medicação ela vai atuar justamente para ter esse equilíbrio, por isso que ela nem não serve para quem não tem TDAH, e aí a gente entra em outro ponto, porque eu quero ser muito produtivo nos meus estudos, então eu quero tomar medicação, a Ritalina, o Concerta, o Venvance, para ter um alto desempenho nos meus estudos, né? Não é recomendável. Por quê? Porque o que você vai ter para equilibrar? Você não está com seus neurotransmissores totalmente desequilibrados, que nem estão os neurotransmissores das pessoas com TDAH. A senhora citou que as crianças, elas já nascem, né, com a TDAH. E, geralmente, os professores são fortes aliados para ajudar a descobrir essa condição. Olha, falar com a mãe ou com o pai, sua criança é muito agitada, a gente precisa ver.
Mas eu acredito que deve esbarrar muito na questão de uma certa resistência de pais e mães. Ah, meu filho não tem nenhum problema, ele só gosta de brincar e acaba aquela criança tendo um prejuízo futuro, porque o pai e a mãe não ficou atento àqueles sintomas, né? E vai ser um adulto desatento, com todos os sintomas, todos os sinais. Qual o conselho que a senhora daria para os pais nessa ajuda, né? Porque, como a senhora citou, é bem importante esse tratamento já desde o início, desde a infância. Então, a primeira coisa, não é porque você, por exemplo, tem uma desatenção que você vai ter TDAH, a primeira coisa, né? Acho que o pessoal em casa já está preocupado, doutora. Meu Deus, eu tenho TDAH. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. Esqueceu aquela chave naquele dia, também não é só isso. Não, né? não são episódios isolados. Tem que ter uma sequência, tem que ser frequente, né? Para ser, de fato, né, uma das características diagnósticas do TDAH. Mas, assim, o que eu falaria, né? Se você sentiu que seu filho está mais desatento na escola, se ele tem se os professores relatam que ele não para quieto na cadeira, se os professores relatam, porque, assim, quando é criança, um dos primeiros lugares, né, que o TDAH se manifesta é no espaço escolar. É na escola, exatamente. E aí uma coisa importante também, que o TDAH, a criança não é TDAH, não tem TDAH somente no espaço escolar. Para ter TDAH, né, a criança também tem que manifestar sinais e sintomas em outros ambientes da vida dela. Então, na família, no trabalho, em qualquer canto, sabe? Então, assim, para não ficar também, tem TDAH, então, meu filho só tem TDAH na escola, na minha casa é tranquilo, não existe isso, tá? Não é bem assim, né, não é bem assim. Então, o que acontece? O que acontece bastante é, às vezes, um desconhecimento, uma resistência também dos pais, embora tenha já muito material voltado, né, para a orientação de pais. Então, seria bem interessante que nos primeiros sinais, né, na escola, em casa, você levasse para uma avaliação médica, tá? E daí você pode procurar o neurologista, o psiquiatra infantil ou mesmo um psicólogo que seja especialista em TDAH, o psicólogo também pode dar diagnósticos. Então, assim, quem tiver melhor preparado, tá, fazendo o tratamento correto, vai estar melhor preparado também para encarar as adversidades na adolescência e na vida adulta. E no aqui e agora, né, no caso de crianças. As crianças, à medida que elas vão crescendo, elas também sofrem, doutora, com essa condição, quando não tem, assim, o tratamento adequado. Aquela agitação, aquela falta de foco, deve ser sofrido para ela também, né? Causa muito sofrimento, especialmente porque, né, crianças, elas estão em situação escolar, elas estão sendo testadas, elas fazem avaliações. Então, geralmente, não é todos os casos também, mas geralmente crianças com TDAH têm baixo desempenho justamente porque tem muitos erros por desatenção, né? Muitos erros por desatenção, não conseguem focar no que realmente se tem para estudar na aula. O primeiro local que a aprendizagem ela começa a se desenvolver de determinados conteúdos é em sala de aula, né? Então, se ela não consegue focar, ela não consegue sustentar a atenção por um tempo, pelo tempo da aula, ou então pelo menos pela maioria do tempo da aula, ela vai ter prejuízos na formação das redes neuronais que facilitam o aprendizado. A criança ou o adolescente, não sei, deve pensar que ele não é capaz, né? Porque tem essa falta de foco. Quando o tratamento pode gerar vários outros problemas, né? Exatamente. Quando esse tratamento ele não é feito na infância, o que acontece? A pessoa ela vai começar a crescer com essa crença de que ela é incapaz. Vai desenvolver uma crença de incapacidade. Por quê? Porque o que os outros amigos, colegas fazem com mais facilidade, ela tem que se esforçar muito para poder conseguir chegar lá. E geralmente não consegue, especialmente quando não tem tratamento correto. Olha aí, fica então, vai incidir assim, na autoestima mesmo, no autoconceito da pessoa. Então, TDAH não é brincadeira. Pode desencadear problemas muito sérios, viu? Papais e mamães, fiquem atentos aí às dicas da doutora Emanuele Araújo sobre esse transtorno. Não é nenhuma vergonha você fazer o tratamento, porque é para o bem do seu filho. O filho também está sofrendo com aquela condição de se achar incapaz e de se achar menos que os outros, porque não tem aquela concentração, não tem aquele foco
principalmente na escola, que é um ambiente competitivo, né, doutora? Exatamente. E é um ambiente também que, olha só, a gente está falando mais de aprendizagem, né? Mas quando a gente fala também da questão social da criança na escola, sim, fica também muito prejudicada. Ele pode ficar isolado, né? Pode ficar isolado, pode também ser vítima de bullying, sim, ou autor de bullying. Então, tem muitas outras. Lhe agradecer demais aí pela nossa conversa, muito esclarecedora. Espero que tenha chamado a atenção aí dos papais e mamães para ficarem bem atentos, né, aos sinais que as nossas crianças dão. Às vezes ela está pedindo socorro e o pai se nega a prestar atenção. Tem que ter, né? Conversamos aqui com a doutora Emanuele Araújo, que é psicóloga, esclarecendo dúvidas sobre TDAH. Ótima noite para a senhora. Para você também.